que ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu nem sei, eu sei da minha vida. Está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Que ele vive. E aí, meus queridos, bom dia, paz e graça, paz do Senhor, paz de Deus. Não sei como é que você saúda aí na sua denominação, ou se você não é cristão, não tem problema, seja bem-vindo também, tá? Pessoal, vou ali pegar só uma água, porque eu cheguei aqui meio atrasado por causa do meu filhinho que eu fui deixar na escola. Só vou pegar uma água e eu já volto, tá bom? Enquanto isso, você vai chamando aí a galera que você tem que chamar. E hoje nós vamos ler Provérbios 9. Que vivo está, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há. E aí, meus queridos, como que vocês estão? Espero que vocês tenham passado um bom fim de semana. Meu fim de semana foi ótimo. Muito feliz mesmo, porque, cara, nesse fim de semana nós fechamos uma turma no Japão do método Voltando à Origem. Vocês acreditam nisso? Acabamos de fechar uma turma lá. Já temos 7 pessoas que vão participar dessa turma do método Voltando à Origem lá no Japão. Vão ser 6 japoneses lá, são brasileiros, acredito, né? Mas que moram no Japão. E um brasileiro que vai participar, que é esposo de uma das nossas alunas do antigo, da última turma do método Voltando à Origem. Então, estou muito feliz mesmo, porque eu não imaginava que isso iria atravessar o mundo de uma forma tão rápida, cara. Tipo assim, eu tô chocado, tô chocado mesmo, porque assim, 2 métodos Voltando à Origem. Esse último agora já tiveram pessoas de outros países, né? Nós tivemos uma irmãzinha americana e tivemos um pessoal do Paraguai também. Nesse próximo agora, do dia 31, já tem americanos inscritos e pessoas do Paraguai também inscritos. E agora uma turma do Japão. Cara, foi assim, surreal. Surreal mesmo, estou muito feliz. Mas vamos lá, não vamos perder tempo, né? Só compartilhando com vocês aqui a felicidade de poder estar dentro do propósito daquilo que Deus quer pra mim, tá bem? E como diz o William aí, arigato, sayonara. Tô até aprendendo umas palavras aqui em japonês. Konnichiwa é oi. Vamos lá. Vamos fazer o nosso boot então? Tá bom? Fazer o nosso boot, a nossa mentalização. Eu quero que você dê uma relaxada aí, ó. Faz igualzinho eu tô fazendo aqui, tá bom? Me imita. Vamos lá. Ó, gira o pescoço uma vez para um lado, 2, 3, parou pro outro lado, 1, 2,
Estica os braços aí pra cima, assim, ó. Ah. Se você estiver no carro, não solta o volante não, hein? Bom? E agora mexe o seu ombro assim, ó. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Aí vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se conecta com o seu corpo. Se conecta com o seu corpo. Passa a mão assim no seu corpo. Em você. Passa a mão no seu rosto. Sente você. Sente que você é real. Que você está no presente. Que você é verdadeiro. Tá bom? Sente você. E agora se abrace assim, ó. Se abrace gostoso. Se abrace e repete comigo as palavras, tá bom? Respira fundo. Respira fundo de novo. Porque eu sei que ele vive. Repete comigo. Porque eu sei que ele vive. E eu posso crer no amanhã. Espírito Santo, conecte a minha alma, o meu corpo e o meu espírito seja governado pelo seu espírito. Que esta semana seja uma semana abençoada, onde eu consiga bater as minhas metas, alcançar o que eu preciso alcançar, resolver os problemas que eu tenho que resolver. E diga assim agora, Espírito Santo, eu amo o problema e vou resolver todos os problemas. Eu amo resolver problemas. Eu amo a recompensa por trás do problema. Respira fundo. Mais uma semana para você poder resgatar sua família, resgatar sua casa, resgatar seu emprego, resgatar sua vida espiritual, sua vida material. Espírito Santo, nos guie em tudo nesta semana. Respira fundo. E diga estas palavras de ordem. Eu posso mais. E diga de novo. Eu posso muito mais. Diga de novo. Eu sou líder. Respira. Os meus sonhos são reais. Respira. Tudo o que eu sonhar eu posso alcançar. Se algum homem alcançou, eu posso alcançar. E se alguém não alcançou, eu serei o primeiro. Respira fundo. Chacoalha os braços. Mexe o ombro. Bora! É isso aí. Tamo junto. Compartilhou para quem você tem que compartilhar? Vamos lá. Hoje nós vamos ler 9 de Provérbios. Nós lemos o Provérbios 8, né, da última vez. Agora vamos ler o Provérbios 9, tá bom? Vamos lá. Lembrando que eu estou fazendo a leitura com a Bíblia King James. Pode ser que você tenha alguma diferença aí na sua tradução, né? Mas não fica chateado com isso não, tá bom? Deixa eu dar só um alô aqui pro pessoal que foi entrando. Tá. Rapaz, tá travando tudo aqui hoje, gente. Pera aí. Bom, pessoal, eu ia acenar aqui pra vocês, mas não tem como acenar. Mas sejam todos bem-vindos, vamos embora. E diz aqui o título. A sabedoria edificou a sua casa e já lavrou os seus sete pilares. Já matou os seus animais, misturou o seu vinho e já preparou a mesa. Quer dizer, a sabedoria tem uma casa. Pegou? E essa casa ela tem 7 pilares. Toda vez que a Bíblia falar o número 7, entenda que o número 7 ele significa completude terrena. Tudo que Deus criou na terra. O 7 gera completude. Aquilo está terminado. Está completo. Está pleno. Entende?
Então, quando a sabedoria diz que tem uma casa e ela diz que ela lavrou as suas 7 colunas, ela quer dizer que a casa dela estava pronta, estava completa. Pegou? Então, beleza. Já matou os seus animais e misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Um banquete está sendo preparado. Como está a sua mesa nesse momento? O que nós fizemos aqui, da mentalização, o boot, às vezes parece até uma oração, né, assim? Nós estamos preparando a nossa casa. Estamos lavrando as colunas, estamos matando os animais, misturando o vinho, preparando a mesa para um banquete. Pegou? Nós estamos aqui nos preparando para um banquete. Por quê, Renan? Quando nós falamos um banquete, dá a impressão que é porque nós vamos pregar a palavra de Deus. Não. Mas é porque nós vamos ouvir a sabedoria. Mas a sabedoria, ela é a palavra, porque a sabedoria, ela é Cristo. Então toda vez que a sabedoria se manifesta, Cristo se manifesta. Então é impossível nós repartirmos, separarmos uma coisa da outra. Às vezes as pessoas me perguntam, mas você não é treinador comportamental? Por que você mistura Deus? Você coloca a Bíblia nas coisas que você ensina? Porque é impossível você falar da criatura sem falar do Criador. E é impossível você entender a criatura sem você olhar a criatura pelos olhos do Criador. Só o Criador consegue entender o que está na sua mente, no seu coração, e consegue compreender a ligação da sua mente com o seu espírito. Então você pode ser psicólogo, psiquiatra, você pode ser a pessoa mais renomada no sentido catedrático, né? Doutorado, pós-doutorado, mestrado. Porém, se em você não tiver uma conexão divina, muitas coisas dos seres humanos você nunca vai entender. Porque você nunca vai compreender o ser humano como o Criador o compreende. Entende? Então, pega esse código aí, mais um. E ele diz, já enviou suas criadas. Ela clama dos lugares mais altos da cidade. Quem quer que seja simples... Deixa eu ler de novo aqui. Quem quer que seja simples, que se volte para cá. Quanto aquele que carece de entendimento. Ela lhe diz, vem, come do meu pão, bebe do meu vinho, e que eu tenha misturado. Olha que coisa forte que foi falado aqui agora. A sabedoria, ela está num lugar alto, gritando para que ela possa ser enxergada, para que ela possa ser ouvida, para que as pessoas possam abrir os seus ouvidos para ouvir o clamor da sabedoria. E qual é o clamor da sabedoria? O clamor da sabedoria é que você venha ceiar com ela, é que você venha se assentar à mesa. E por que ela quer que você se assente à mesa? Agora você vai pegar um código fortíssimo para a sua casa. Por que ela quer que você se assente à mesa? Porque toda a mesa é sinal de aliança. Toda vez que você se assenta à mesa, você está dizendo ao mundo espiritual que você tem aliança com aquelas pessoas que se assentam à sua mesa. É por isso que você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que você chama para almoçar e jantar na sua casa. Por quê? Porque mesa é sinal de aliança. Quando Deus quis fazer uma aliança com Abraão, ele se assentou com Melquisedeque, que era sumo sacerdote. E ali eles beberam vinho e comeram pão. Eles fizeram aliança. Entende? Toda vez que Deus ele prepara uma mesa, ele está forjando uma aliança. Quando Deus ele manda Samuel e ungir Davi, foi preparada uma mesa para que Davi estivesse ali. Entende? E ali foi feita uma aliança. E toda aliança é feita em mesas. E que mesa você está se sentando? Se você está se sentando na mesa das pessoas que são iracundas, pessoas que são depressivas, pessoas que são revoltadas, pessoas que só reclamam, pessoas que só querem o mal dos outros, pessoas que não enxergam beleza em nada da vida. Se você está se juntando com pessoas desse tipo, você vai fazer aliança com elas e você vai ser contagiado pelo que essas pessoas têm. Então agora eu vou te dizer uma coisa, preste atenção nas mesas que você tem sentado.
não são só mesas físicas, mas quando você se envolve com pessoas, como eu te falei agora, essas pessoas, você tem que entender que tudo que elas têm, elas repartem com você. E tudo que você tem, você reparte com ela. Só que sempre o negativo prospera mais no lugar do positivo. Então pega esse código. Em terra caída, que é a terra que nós estamos, o negativo, ele sempre tem mais força que o positivo. Então por mais que você tente influenciar uma pessoa, se você estiver no meio de 2, 3, 4 pessoas que consomem aquilo que é ruim, você vai acabar consumindo esse alimento que não é a sabedoria. E você vai se assentar em mesas que não era para você se assentar. E você vai ter resultados que você não vai querer ter. Entende? O que você precisa entender? Todo momento que você sai da sua casa, que você vai pelo mundo, que você vai trabalhar, que você vai estudar, que você vai fazer alguma coisa nessa terra, várias mesas estão postas no caminho. Qual mesa você quer se assentar? O mundo, da mesma forma que a sabedoria, ele também está nos lugares altos, gritando para que você se assente às mesas que eles formam. As mesas dos cambistas, as mesas das pessoas que estão ingratas na vida, na mesa das pessoas que traem, que adulteram, que roubam, que matam, que falam mal, que criticam o seu irmão, que não tem misericórdia. Qual mesa você quer se assentar? Então preste atenção, isso aqui é uma reflexão muito grande que você tem que levar para esse dia. Quais as mesas que você tem se assentado? Porque se você, vamos dar exemplo, se você é um homem casado, e você quando sai da sua casa, você se assenta na mesa de homens adúlteros, você vai trair a sua esposa. Se você é um homem que você é pai e você se assenta à mesa de homens que não dão valor à família, você não vai conseguir entregar para os seus filhos aquilo que eles precisam. Se você é um homem de família que quer constituir família e você se assenta na mesa de pessoas que não têm a família como um princípio de Deus e princípio de aliança, você vai se tornar em um homem que não vai acreditar nesses princípios. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai destruir a sua casa. Entenda uma coisa, e agora eu estou falando para os homens. Eu não estou falando para as mulheres, eu estou falando para os homens masculinos. Estou falando. Você, homem, você carrega na sua mão o cetro que guia a sua casa. Você é a imagem e semelhança de Deus diretamente. A sua mulher, ela nasce de você como nasceu de Adão, entende? E em você, homem, está a expressão de Deus na terra. E você tem uma missão muito mais pesada do que a missão da mulher. Eu não sei se você já prestou atenção, mas todas as atrocidades que acontecem na terra não vêm por intermédio da mulher, vêm por intermédio da corrupção de um homem. Hitler, Mussolini, Stalin, PT, Che Guevara. E você vai falar, pode falar um monte disso aí. Todos eles vieram de homens. Por que vieram de homens? Porque quando o diabo ele consegue corromper a imagem de um homem, ele consegue corromper uma família, ele consegue corromper um estado, ele consegue corromper um país. Porque está no homem a liderança. E por mais que as feministas queiram adquirir isso para elas, nunca uma mulher vai conseguir ter a natureza de um líder como um homem. Nunca. Mesmo que ela queira, que ela se esforce. Porque o homem não precisa se esforçar para isso. Deus colocou isso nele. A mulher ela tem que estudar, ela tem que adquirir, ela tem que correr atrás. O homem não, Deus colocou isso nele. Só que essa liderança tem que ser usada em prol da família. Tem que ser usada em prol da sua casa, tem que ser usada em prol da sua igreja. Tem que ser usada em prol do seu bairro, em prol da sua sociedade. Porque quando você também se torna um homem que deixa a sua liderança e passa a renunciar isso que Deus colocou em você, você começa a virar um problema para a sociedade. O homem que renuncia à sua liderança, ele passa a ser um problema para a sua família, ele passa a ser um problema para os seus filhos, ele passa a ser um problema para a sua esposa, ele passa a ser um problema para a sua igreja. Porque um homem que renuncia à sua liderança, ele vira um homem emasculado, um homem egoísta, que só pensa em si mesmo. Um homem que só pensa no seu bem-estar e que só pensa no seu conforto. E ele renuncia a essa liderança. Quando ele renuncia a essa liderança,
Ele passa a entregar para a mulher dele um papel que não era dela. Um homem, quando ele renuncia à sua liderança dentro de casa, quem que começa a mandar em casa? A mulher. E aí o que acontece? Ele coloca um peso em cima da sua mulher que não era para ele colocar. E aquela mulher, que era para ser uma mulher amorosa, que era para ser uma mulher que cuidava dos filhos, que era para ser uma mulher opositora, mas no sentido bom, opositora em ajudar, em ver a visão que o homem não vê, em enxergar o que ele não está enxergando. Aquela mulher que era para ser uma mulher que seria uma mulher que ia construir junto com aquele homem, ela começa a se tornar o quê? Uma mulher que vai escravizar aquele homem, que vai colocar aquele homem debaixo dos pés dela. Uma mulher que vai comandar a casa, uma mulher que vai ter uma liderança que não era para ela ter. E o que acontece? Acontece uma desestabilização no casamento. Por quê? Porque você, homem, renuncia à sua liderança. A liderança que Deus colocou para você na terra. Entenda uma coisa. Somente homens fazem isso. Se você for no mundo animal, onde as coisas trabalham da forma como Deus colocou, dentro da sabedoria deles, animal, que é o instinto, um leão nunca renuncia o seu papel de leão. E uma leoa nunca assume um papel de leão. Nunca. Por quê? No reino animal, eles cumprem o seu papel. E é por isso que você não vê um leão divorciando de uma leoa. Pega esse código aqui. É por isso que você não vê um pardal divorciando de uma pardal. Sei lá como é que é o nome de uma pardal. Não sei o feminino de pardal. É por isso que você não vê um canário divorciando de uma canária. Por quê? Porque os papéis deles estão definidos. E cada um respeita o seu papel e não toma o seu papel. E melhor que isso, cada um não foge do seu papel. Então entenda uma coisa, você como homem, você tem que liderar a sua família, liderar a sua casa, liderar a sua vida, governar a sua vida. Quando você renuncia a isso, você se transforma um problema coletivo. Olha que coisa louca. Quando o homem renuncia à sua característica individual, ele passa a ser um problema coletivo. Ele passa a influenciar na casa dele. Quando ele influencia na casa dele, ele influencia a mulher dele, ele influencia os filhos dele, e isso passa a ser um problema social. Porque os filhos dele começam a ser meninos emasculados, começam a ser meninos que vão ser outros homens de merda, e que formarão uma sociedade de merda, e que essa sociedade vai nos trazer um futuro como o que nós temos hoje. Homens que não querem assumir compromisso, homens que só querem pegar 3, 4, 10 mulheres e não querer assumir nenhuma. Isso vai gerando o quê? Mulheres feministas que também não querem se submeter a homens. Entenda uma coisa, homem, quando você assumir o seu papel de homem na sua vida, sabe o que vai acontecer? A sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. E se tem algum moço me ouvindo aqui que não é casado ainda, pega esse código para você casar. Você precisa ser um homem de verdade. Quando Davi estava para morrer, Davi chamou Salomão para conversar. Esse é Salomão que escreveu esse livro aqui. Davi chamou Salomão e falou assim: Salomão, eu preciso te dizer as minhas últimas palavras. E quando Davi chamou Salomão, Davi falou para Salomão assim, ó: seja homem. Olha o que Davi falou para Salomão. Davi falou esta frase para Salomão: eu vou pelo caminho de toda a terra. Quer dizer, eu vou pelo caminho que todo homem vai, a morte, não tem jeito, os meus dias estão acabando. Salomão, eu vou pelo caminho de toda a terra, ser homem. Davi só falou isso para Salomão, ser homem. O que Davi estava querendo dizer para Salomão? Não importa o dinheiro que eu vou deixar para você. Não importa a riqueza, o reino que eu vou deixar para você. Não importa todo o poder que eu vou deixar para você. Se você não for homem, você vai ser um problema para a coletividade. Pega esse código aqui, agora eu vou te mandar um código pesado. E Salomão, e Davi, como profeta que era, essa frase que Davi fala para Salomão foi uma profecia e que realmente cumpriu. Porque Salomão foi sábio em muitos dos caminhos, mas ele não foi o homem que Davi falou para ele ser. E quando ele deixou de ser o homem que ele tinha que ser, quando ele deixa de ser o homem no individual, o coletivo foi afetado. Por quê? Porque o coletivo que está no raio da sua atuação. Mano, nunca falei isso aqui em nenhum lugar. Agora vocês vão pegar esse código pesado, hein? O coletivo que está na tua atuação, aonde você influencia, é que vai ser influenciado pela sua decisão individual. Quando Salomão ele começa a deixar de ser o homem que
Davi falou para ele ser, ele começa a influenciar todo o Israel. E depois que Salomão morre, o que acontece? O reino é rasgado da mão dele. Todas as tribos se dividem. O que Davi conquistou em 40 anos, Salomão perdeu, mesmo tendo sido o homem mais sábio da terra, mesmo tendo sido o homem mais rico que já existiu nessa terra. Mas ele não foi homem. Ele foi rico, ele foi sábio na horizontal, mas não foi sábio na vertical. Porque para você ser homem de verdade, masculino, você tem que ser sábio na vertical. Por quê? Porque quando você é homem de verdade, você traz para dentro de você o quê? Você ressuscita dentro de você, você traz a memória de novo, você, não é essa palavra que eu quero falar, você estimula, não é essa palavra também estimula não, você traz à tona a masculinidade que Deus instalou em você, que é a imagem e semelhança dele. E quando Salomão ele perde isso, todo o reino é influenciado por ele, todo o reino. E ele perde todo o reinado que Davi demorou 40 anos para segurar na sua mão, à base de choro, de sangue, de vidas de homens, de famílias. Salomão perde por quê? Porque ele não foi homem. Então, se você quer prosperar nessa vida, homem masculino, estou falando para os homens aqui que estão me ouvindo, assuma o seu papel masculino na terra. Eu vou falar uma frase para os homens que estão aqui, tá? E vocês talvez vão ficar chateados com o que eu vou falar para vocês aqui. E eu não estou defendendo as mulheres. Eu não estou defendendo as mulheres não, mas o que eu vou falar aqui é para que vocês se conscientizem. Todo homem tem a mulher que merece. Todo homem tem a mulher que merece. Todo homem. Pega esse código, tá bom? Por quê? Porque todas as atitudes que o homem tem, por ele ser o líder, influencia na mulher que ele vai ter. Mas a mulher não tem todo homem que merece. Pega esse código aqui. Uma mulher, não são todas as atitudes dela que conseguem mudar o pensamento do homem. Mas se um homem for masculino na casa dele, a mulher dele respeita ele, a mulher dele tem ele como líder, a mulher dele ela sabe se colocar no lugar dela, a mulher dele assume o papel dela. Mas quando o homem ele não se põe no lugar dele, a mulher assume a liderança da casa, ela assume o comando, ela manda nos filhos, ela manda em tudo, manda em você e você fica quieto. E por que você fica? Porque você acha confortável. Então por você achar confortável que a sua mulher está tomando a decisão em todas as coisas, você não assume a sua posição de homem. E aí você fica se escorando nela. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando essa mulher fizer 40 anos, 45 anos, ela vai ficar doente. Você vai adoecer ela, tá bom? A sua mulher vai ficar doente, porque ela não vai suportar mais o peso dessa casa, dessa família sozinho, tá bom? O assunto tá pesado, tá tão pesado que o pessoal não tá nem aguentando ficar na live, tá todo mundo saindo. Mas não tem problema, eu não vou mudar o assunto, porque quem ficar é porque precisa ouvir o que eu tô falando agora aqui, beleza? Vamos lá. Então, a sabedoria, ela fala o quê? A sabedoria, ela fala que ela preparou a sua casa, preparou as colunas, preparou tudo. E o que ela queria? Ela queria anunciar um banquete. E por que ela queria anunciar um banquete? Porque, como eu já disse, banquete é lugar de aliança. Lugar de aliança é lugar onde você forja alianças com princípio. É onde ali você olha nos olhos da pessoa. Lugar de aliança é onde você olha nos olhos da pessoa, entendeu? Lugar de aliança é onde você conversa com as pessoas. Na mesa, você só consegue se assentar em uma mesa se você tem aliança com aquela pessoa. Você pode ver, se você não tem aliança com alguém, você não consegue se assentar à mesa com ela. Você não consegue. Porque na mesa, você tem que olhar nos olhos. Na mesa você tem que conversar. Na mesa você tem que repartir o pão. E você não consegue repartir o pão com quem você não tem aliança. Pega esse código aqui, mano. Você não consegue repartir o pão com quem você não tem aliança. E toda vez que tem uma mesa, se reparte o pão. Os apóstolos chegam para Jesus e falam: Pai, o povo está com fome. Jesus fala: o que temos aqui? 5 pães e 3 peixinhos. Então manda todo mundo se assentar. Se formou uma mesa. O que Jesus fez? Repartiu o pão.
Porque é no partir do pão que você vai saber quem tem aliança com você. Por quê? Porque no repartir do pão você olha nos olhos. Quando você reparte o pão e você entrega, você olha nos olhos. O que Jesus fez quando ele ressuscitou? Quando ele ressuscitou e que ele estava andando pelo caminho de Emaús, ele encontrou 2 discípulos. E quando ele encontrou 2 discípulos, os 2 discípulos estavam chorando. E ele começou a conversar com aqueles discípulos, e aqueles discípulos não reconheciam que ele era Jesus. E por que eles não reconheciam que ele era Jesus? Porque Jesus estava num corpo imortal. E eles não reconheceram Jesus. E de repente eles disseram para aquele homem assim: passe com nós à noite, passe com nós à noite. Na noite você coma pão conosco. E na hora que eles foram partir o pão, que Jesus partiu o pão, eles olharam e reconheceram que era Jesus, o seu coração começou a queimar. E na hora que eles partiram o pão, Jesus desapareceu. Por quê? Você só reconhece quem tem aliança com você no partir do pão. O que o filho pródigo falou? Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque o meu pai tem aliança até com seus empregados. Meu Deus do céu! Porque até os empregados do meu pai comem pão. E quando o filho pródigo chega na casa dele, o pai dá um abraço, e o que o pai fala? O pai fala para os empregados: mate os animais, prepare uma mesa, porque nós vamos ter um banquete. Porque banquete é sinal de aliança, e eu quero mostrar para todos dessa fazenda, para todos dessa casa, que eu tenho aliança com o meu filho, e eu vou preparar um banquete para ele. Você está entendendo o que é aliança? Aliança! A aliança é quando você pode se assentar na mesa com alguém e partir o pão. E agora eu vou te pedir uma coisa. Eu vou te falar uma coisa agora e vai ser pesado o que eu vou te falar. Quando você senta na mesa com a sua esposa, você consegue partir o pão com ela, servo? Quando você senta na mesa com o seu filho, você consegue partir o pão com ele? Você consegue olhar no olho do teu filho? Quando você senta na mesa com a sua esposa, você tem mais assuntos com a sua esposa ou com seus amigos do trabalho? Quando você se assenta na mesa com seus filhos, você consegue partir o pão com ele e conversar com ele? Ou você prefere conversar mais com os irmãos da sua igreja? Ou você tem assunto mais com os líderes da sua igreja, com aqueles irmãos que você admira, do que com os da sua casa? Fala pra mim. Você tem aliança com eles? Jessé, pai de Davi, ele tinha tanta vergonha de Davi que na mesa de Jessé não tinha nem cadeira para Davi sentar, porque Jessé não conseguia olhar nos olhos de Davi. E o que Deus fez então? Deus pegou Davi e colocou Davi para se assentar numa mesa. Porque eu não sei se você já entendeu o que diz no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Se guiar me faz ver espaço em águas tranquilas. Ele fala assim: prepara uma mesa perante os meus inimigos, e o meu cálice transborda. O Salmo 23 se cumpre quando Davi se assenta na mesa com os inimigos dele. Quais eram os inimigos de Davi? Os inimigos de Davi eram a sua própria família. Eram seus próprios irmãos que tentavam matá-lo. Era o seu próprio pai que não amava ele e tratava ele como um filho bastardo. Mas o que Deus fez? Deus colocou Davi para se assentar na ponta da mesa. Porque toda vez que um profeta chegava numa casa, o profeta se assentava na ponta da mesa, porque ele era o líder. Então, Davi se assenta na ponta da mesa. Por quê? Porque quando Samuel chama Davi, que Davi chega na casa, não tinha cadeira para Davi sentar. Então Samuel levanta da mesa, coloca Davi para sentar na ponta da mesa e pega o jarro de azeite e derruba sobre a cabeça dele. Meu Deus do céu, você está entendendo isso aqui? Você tem que orar como Davi ora. Você tem que orar como Davi ora. Porque como que Davi orava lá no pasto? Prepara uma mesa perante os meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. E por que Davi falou desse jeito? Porque o óleo é a cura, é a exaltação. E quando o cálice transborda de vinho. E o que é o vinho? O vinho na Bíblia é alegria. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quer dizer, ele ainda fala na sequência: unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. O que ele quer dizer? Depois que tu me ungir com óleo, eu serei curado e o meu cálice vai transbordar. Eu só terei esse transbordo depois que eu for curado. Entende isso aqui? Quando você se assenta na mesa com seus filhos, com a sua esposa, com a sua família,
Você consegue conversar com eles? Você consegue falar com eles? Você tem prazer em se assentar à mesa com seus filhos? Você tem prazer em estar na mesa com a sua família? Você tem prazer em ter tempo de qualidade com a sua família em uma mesa? Ou quando você se assenta na mesa, você tem uma televisão ligada que fica ligada e você não consegue falar com ninguém e fica todo mundo assistindo televisão na mesa da sua casa? Ou quando vocês estão se assentando, ou quando vocês se assentam para comer, vocês não se falam, não conversam? Hein? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Se você não cuidar da mesa da sua casa, mesa é lugar de comunhão. Para você ter uma ideia, eu faço visita em presídios. E quando eu comecei a fazer visita em presídios, eu fiz um estudo particular sobre as personalidades das pessoas que estão no presídio e as características e o que eles tinham em comum. E sabe o que a maioria dos presidiários tem em comum? Vou te falar uma coisa, você não vai acreditar. A maioria dos presidiários, dos presos que estão nas cadeias, não se assentavam à mesa para almoçar e jantar com a sua família. Pega esse código aqui, mano. Por que a sabedoria quer fazer com você um banquete? Porque se você se assenta com a sabedoria, você conversa com ela, você olha nos olhos dela, você aprende com ela e você não vai ser um prisioneiro do mundo lá fora. Você tem que compreender isso. Para você aprender da sabedoria, você tem que se assentar nesse banquete. Você só consegue ensinar a sua família na mesa. Os filhos, quando se assentam à mesa, aprendem com os pais. Você tem que entender que o ato da mesa é um ato sagrado. O ato da mesa é um sinal ali de aliança, é um holocausto, é um altar. A sua mesa é o seu altar. E o interessante nessa mesa, e agora vocês vão aguentar porque me veio uma revelação cabulosa aqui agora, eu vou passar isso aqui agora. Você tem que entender que quando você põe a mesa quando você põe, por que na maioria das vezes é a mulher que monta a mesa? Por quê? Porque a mulher, ela é a sacerdotisa da casa. Ela é a sacerdotisa da casa. Por que na mesa geralmente o homem senta na ponta? Você está pensando que isso aqui é loucura, você está pensando que isso aqui é bobeira. Mas se você é o homem da sua casa, você tem que sentar na ponta. Você não pode deixar sua mulher sentar na ponta na mesa da sua casa. Renan, você está viajando? Então não faz então. Na ponta da mesa da sua casa quem tem que sentar é você. E à sua direita você tem que pôr a sua mulher. O seu filho mais velho você tem que colocar na sua outra direita. O outro filho do meio você coloca na sua esquerda. Entende isso aqui? Por quê? Você está passando uma mensagem para o subconsciente deles. Quem governa naquela casa? A mesa é um lugar que você demonstra para o mundo espiritual. Uma adoração a Deus. Por que é a mulher que serve a mesa? Porque a mulher, ela é a sacerdotisa da casa. E o que o sacerdote faz? O sacerdote serve o povo. É a mulher que separa os pratos para os filhos, né? Assim, não é a mulher que põe a comida, é a mulher que separa, que apronta a mesa, que coloca os garfos, é ela que prepara. Por quê? Porque ela é a sacerdotisa. E o homem está na cabeceira, governando. Entenda uma coisa. Esses símbolos são símbolos de autoridade na sua família. Se você não se assentar à mesa da sabedoria, você não vai aprender nada. Entende? Você tem que compreender isso. E as mulheres, a partir de hoje, as mulheres que estão aqui, sintam prazer em preparar a mesa para a sua família. Sintam prazer em preparar a mesa para os seus filhos. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Quando você, mulher, serve os seus filhos, você está doutrinando eles. Pega esse código aqui. Quando você serve aos seus filhos, você está doutrinando eles. Não é só o alimento ali, você pensa que é só o alimento. Mas naquele momento, eles estão comendo da sua sabedoria. Eles estão comendo dos seus ensinamentos.
Eles estão comendo eles estão comendo do tudo que você está passando para eles. Eles estão entendendo que você é a provedora deles. Entende isso? Por que o filho pródigo disse, na casa do meu pai tem pão? Porque era o pai que repartia o pão com ele. Ele sabia onde ia buscar. Entende? Sirva. Sirva e sinta-se honrado. Ah, eu não sirvo o meu esposo porque isso é um absurdo. Mulher não tem que colocar a comida do prato no seu esposo. Cara, se você montar a mesa, serve o seu esposo. Mesmo que ele goste de se servir, se não é hábito dele deixar você servir ele, sirva ele pelo menos uma vez por semana. Faça isso. Por quê? Porque você está honrando o seu marido. Quando você serve o seu filho, você está honrando ele. Entenda uma coisa, você é maior quando você serve. Você pensa que quem é servido é menor, mas você é maior quando você serve. Quando você serve, está na sua mão a exponencialidade, a multiplicação. Jesus, ele servia. E por que ele servia? Porque na mão dele estava a condição de multiplicar. Cara, nunca falei sobre esse assunto, Quem tá nessa live aqui hoje está agraciado por esse assunto. Entenda uma coisa, quando você serve alguém, você está com a multiplicação na sua mão. Você está dividindo, você está multiplicando, você está somando. E você está subtraindo dessa pessoa também. O quê? Tudo que está de mal nela. Porque quando você serve alguém, aquela pessoa se sente honrada e você instala nela o gatilho da reciprocidade. E ela se sente no dever de devolver aquilo para você. Quando você serve o seu filho na mesa, você instala nele um gatilho de gratidão. Quando você serve o seu esposo na mesa, você instala nele um gatilho de gratidão. Entenda, você é maior quando você serve. Porque quando você serve, você planta. E quando você planta, querido, você não tem como saber quantos frutos vão dar de uma semente que você planta. Por quê? Porque na semente está a exponencialidade. Você está entendendo isso aqui, cara? Você tem que entender uma coisa. Os casados, existem 2 altares de honra na sua casa. A mesa e o seu quarto. A sua cama é um altar. A sua mesa é um altar. Honre esses lugares. Porque esses lugares são altares. Onde você faz alianças. Pegou esse código, mano? Você pegou esse código aqui? Você tem que compreender uma coisa. A partir de hoje, se assente a sabedoria. Porque na sabedoria, você vai aprender dela. Quando você aprender dela, nada será impossível para você. Entenda uma coisa. A sabedoria preparou tudo para que você pudesse entrar nela. Lavrou as colunas, preparou a casa, preparou um banquete e está te chamando. Tá bom? E agora nós vamos ler. E a sabedoria diz assim, isso que é interessante, olha o que a sabedoria diz. A sabedoria diz assim, ó, quem quer que seja simples, que se volte para cá. Quanto àquele que carece de entendimento, ela diz, vem e come do pão e bebe do vinho que eu tenho misturado. Abandona os tolos e vive, e ide pelo caminho do entendimento. A sabedoria diz assim, ao simples, olhe para cá pelo menos. O que a sabedoria está dizendo? Ao simples, olhe para cá. Eu estou dizendo para você agora, meu querido, pelo menos olha para mim, presta atenção, me entregue a sua atenção. É o que a sabedoria está dizendo. Abandone os tolos. E por que a sabedoria não disse traga o tolo? Porque o tolo nunca é bom num lugar onde os sábios estão. Por quê? O tolo, ele sempre quer falar. Ele sempre quer aparecer. Ele sempre quer destruir, distorcer. Vocês já prestaram atenção quando nós estamos entrando num assunto top aqui? Às vezes começa a aparecer um monte de gente fazendo pergunta que não tem nada a ver, querendo me combater, porque esses são os tolos. Deixa esse pra lá. Não vamos perder tempo com isso. Por quê? Porque aqui é banquete, mano.
Aqui é lugar de separar, repartir sabedoria. Aqui é lugar de partir o pão, de olhar nos olhos, de ter conexão. Aqui é lugar de nós transformarmos, aprendermos. Os tolos não querem aprender, eles querem causar. Os tolos, eles querem colocar aquilo que é deles. Os tolos, eles querem falar aquilo que eles têm, convicções malucas das suas misérias e dos seus problemas, das suas dúvidas. As frustrações deles falam mais altas do que o desejo de aprender, do que os desejos de se mover, do que o desejo de mudar, do que o desejo de transformar. Loucos, insanos, desvairados, completamente perdidos e amarrados nas suas próprias concupiscências. Não conseguem olhar para si mesmo, enxergar o vazio e as miserabilidades a qual estão presos. Eles não conseguem enxergar o que eles precisam mudar. O tolo sempre acha o defeito no outro e nunca acha o defeito nele. O tolo, ele sempre está rápido a falar e nunca ouvir e entender. O tolo, ele sempre está pronto a apontar e criticar e condenar. Ele sempre está pronto a julgar. O tolo, ele sempre está pronto a colocar o peso dele, a colocar o problema dele, a colocar as convicções dele. Ele não é ensinável. O tolo não é ensinável. O tolo, ele não consegue aprender, porque ele acha que ele já sabe tudo. E agora vai o código da humildade para você. E esse código é do Portela. O Cortella diz o seguinte: humildade é você saber que você não sabe tudo. Humildade é você saber que você sabe, mas é saber que você não sabe tudo. Humildade é saber que você sabe, mas saber que você não sabe tudo e saber que outras pessoas juntas sabem mais do que você. Pega esse código aqui agora, velho. Você entendeu? Mas o tolo não. O tolo, ele sempre acha que sabe mais que todo mundo. O tolo não se assenta na cadeira para aprender. O tolo, ele nunca acha que ele tem que aprender. Entende? O tolo, ele nunca acha que ele tem que aprender. E o tolo tem um orgulho, uma ignorância. Ele tem um orgulho e uma ignorância de assumir que ele não sabe. O tolo, ele sempre termina uma conversa assim. Você quer ver como o tolo termina uma conversa? O tolo termina uma conversa assim, ó. Se um tolo me fizer uma pergunta aí agora e eu responder ele, sabe o que ele vai falar? Ele vai falar assim: essa é a sua opinião, eu tenho outra. Eu acho mó barato, mano. Nossa, Deus. Ainda mais quando o cara me pergunta um negócio da Bíblia. Quando o cara me pergunta um troço da Bíblia. Aí eu pergunto pra ele assim: quantas vezes você já leu a Bíblia? Aí ele fala assim: ah, isso não tem nada a ver. Não, quantas vezes você já leu a Bíblia? Qual foi o último dia que você leu a Bíblia? Ele nem sabe. Aí ele me faz uma pergunta, eu respondo ele fala assim: ah, mas essa é a sua opinião, né, irmão? Meu, o cara nem lê a Bíblia. E quando eu dou a resposta, ele fala assim pra mim: ah, mas essa é a sua opinião, né? Todo tolo tem essa resposta. Mas a minha opinião é essa. Ah, mas eu penso diferente. Hipócrita. Mentiroso. Orgulhoso. Não tem humildade. Não sabe descer do pedestal. Não sabe dizer: cara, realmente eu não sei isso aí. Poxa vida, hein? É verdade, isso aí realmente tem fundamento. Ele não quer dar o braço a torcer. Esse é o tolo. E o que a sabedoria fala? A sabedoria fala do tolo. Larga ele. Larga o tolo. A sabedoria, ela fala para você não perder tempo com o tolo. Por que você não pode perder tempo com o tolo? Porque quando você perde tempo com o tolo, você poderia estar ensinando os sábios, cara. Você poderia estar com os simples. Você poderia estar com aqueles que querem aprender. Você poderia estar gastando a sua energia com aqueles que querem aprender, que querem absorver. E eu aprendi isso aqui no Instagram, vocês acreditam nisso? Eu aprendi isso aqui no Instagram. Porque eu perdia um tempo absurdo respondendo perguntas de gente tola. Eu perdia um tempo absurdo gastando a minha energia, o meu cérebro, respondendo para pessoas que só querem me confrontar e não querem aprender nada. Aí o que eu fiz agora? Eu não perco mais tempo respondendo esse pessoal. Eu perco respondendo para aqueles que querem aprender de fato. Por quê? Quando eu ensino alguém que quer aprender, eu aprendo também. E é interessante que quando a pessoa quer aprender, ela sempre traz uma visão diferente. E quando ela traz essa visão diferente, o que ela faz? Ela faz o seguinte, ela faz você pensar também. E aí eu falo: caraca, eu nunca tinha visto isso e agora eu aprendi com você. E é fantástico! É fantástico! Mano, para de andar com tolo. Tolo é sanguessuga. Você já viu aquele bichinho que fica nos pântanos?
fica na água, ele cola em você e detalhe, o sanguessuga, você não sente que ele colou em você. Você só percebe se você olhar e ver que ele tá ali, porque não dói. Ele começa a chupar o seu sangue e você não percebe, mano. Entendeu? Assim é o tolo. Ele suga a sua energia, ele suga o seu amor, ele suga seu entendimento, ele suga a sua fé, ele suga a sua disposição, ele suga a sua paz, ele suga tudo teu. Entendendo? E conforme ele vai sugando tudo que você tem, quando você perceber, você tá vazio. Aí você vai se olhar durante o dia, nossa, eu tô tão desanimado, eu tô tão parado, eu não tô produzindo, por quê? Você só tá andando com gente tola, você só tá se assentando em mesa de tolos. Pega o código que eu vou te falar agora aqui, mano. Quando você se assenta na mesa dos sábios, você se enriquece, você não se empobrece. Mas quando você se assenta na roda dos tolos, você só perde, você só fica pior, você só perde riqueza, você só perde sabedoria, você só perde entendimento. Pega o código que veio do céu agora. Quando você se assenta na roda de tolos, até aquilo que você sabia, você pensa que você não sabe mais. Pega isso aqui, mano. Isso aqui foi forte demais. O tolo, ele vai te esvaziar. Ele vai te esvaziar, ele vai te esvaziar. E quando ele arrancar tudo que você tem, sabe o que ele vai falar? Ele vai falar assim, agora ele tá igual eu. Ah, mano, pega esse código aqui, velho. Você quer ver o que o tolo faz? O tolo, ele quer trazer você pro nível dele. Por que o tolo quer trazer você pro nível dele? Porque quando o tolo trouxer você pro nível dele, ele vai olhar pra você e vai falar assim, agora você tá igual eu. Agora você tá igual eu. Vocês querem verem quando o tolo faz isso? Uma briga de casal. Às vezes você tá ali de boa, você tá mantendo a paz e o seu cônjuge tá descendo o pau e o seu cônjuge tá tirando você da paz e você tá ali resistindo. De repente você não resiste, você vai e faz o que ele queria que você fizesse. Quando você faz o que ele fala, tá vendo? Quem é você pra falar de mim? Você também faz. Tá vendo? O tolo, ele rouba a tua riqueza, cara. O tolo, ele traz você pro nível dele. Guarda o que eu vou te falar. Você nunca vai conseguir trazer o tolo pro seu nível. Nunca. Nunca. Você nunca vai conseguir elevar o nível do tolo. Se você quiser conversar com um tolo, você vai ter que se rebaixar no nível dele. E quando você se rebaixar no nível dele, meu querido, você vai perder a guerra. Sabe por quê? Porque quando a águia, ela quer vencer uma guerra, você sabe o que ele faz? O que a águia faz? A águia pega a cobra e leva pro céu. E por que a águia pega a cobra e leva pro céu? Porque é o campo dela. No campo dela, ela não perde. Mas se ela vir pro chão, a cobra mata ela. Deixa eu te falar uma coisa. Se você descer pro chão, você que é águia, se você descer pro chão pra brigar com cobra, filho, você vai perder. Você nunca mais vai voar. Ela vai quebrar suas penas, vai esmagalhar você, vai comer você. Entende uma coisa? Sábio não desce degrau pra conversar com tolo. Sábio não desce degrau pra conversar com tolo. Entenda uma coisa. Se você se rebaixa ao seu filho, você se torna tolo como ele. Como assim? O seu filho é tolo, o seu filho ainda não é sábio. Crianças com menos de 12 anos são tolas. As crianças vivem fazendo tolice. Se você se rebaixa no nível intelectual dele, no sentido de ser dominado por ele, você vai ser tolo como ele. Você vai ficar dentro de casa gritando igual um maluco, batendo panela, batendo porta, xingando, fazendo um monte de coisa. E o seu filho, pra ele, tá normal. Por quê? Porque ele conseguiu trazer você pro nível dele. Conseguiu trazer você pra idade dele. Quando você começa a gritar dentro de casa, bater porta, xingar, falar e acontecer como um maluco dentro de casa, o seu filho conseguiu fazer você ficar um amiguinho dele da escola. Pega esse código agora, mano! Você é louco! Você tá entendendo o que acontece? É isso que ele faz. Naquele momento, emocionalmente, você tá com a mesma idade do seu filho. Naquele momento, emocionalmente, você está como ele. E da mesma forma, é o tolo. Você pode ser sábio o que for.
Se você andar com tolos, eles vão te rebaixar, vão te rebaixar, vão te rebaixar, vão te rebaixar. Você vai começar a fazer as mesmas coisas que ele. Só que você tem que entender uma coisa. Uma vez que você provou da sabedoria, a sabedoria sempre vai estar no teu coração. E aí você começou a fazer coisas de tolo. Vai chegar um dia que você vai querer mudar. E aí o que você vai falar? Você vai falar assim, eu não faço mais isso. Aí o tolo vai dizer pra você assim, nossa, mas você já fez tantas vezes. Nossa, mas você faz isso também. Nossa, mas você faz aquilo também. Por quê? Porque é tolo, mano. Você tem que entender uma coisa. Você não pode perder tempo com tolo. Você sabe o que o tolo faz? Pega esse código. Agora você vai pegar o código. O tolo, ele está preocupado com o seu comportamento. O tolo, ele não consegue enxergar o que está dentro de você. O tolo, ele se preocupa com o seu comportamento. Por que o seu comportamento? Porque como ele é tolo, ele não sabe o que é verdade. Como ele é tolo, ele não tem conexão com o alto. O que acontece? Por ele ser tolo, ele sempre vai esperar um comportamento seu. Deixa eu dar um exemplo. Eu tô aqui, ó. Eu tô usando meu anel aqui de tribal, né? Tá vendo meu anel de tribal? Agora, pelo menos 10 pessoas vai deixar de me seguir agora. Tô usando meu anel. Renan, por que você usa esse anel? Porque a minha esposa me deu, mano. E a minha esposa, ela é muito importante pra mim. Entende? E eu gosto. E aí, eu tô falando pra você uma verdade agora. Eu não tô falando pra você uma verdade? Tudo que eu te falei aqui agora é uma verdade. Mas se tem um tolo aqui, ele vai falar assim, ele vai falar desse jeito. Mas como que você tá falando isso pra mim e tá usando um anel? Crente não pode usar anel. Eu fico louco com isso, velho. Você tá entendendo como é que é o comportamento do tolo, querido? Esse é o comportamento do tolo. O comportamento do tolo é esse. Ele nunca vai prestar atenção na verdade. Ele nunca vai prestar atenção no que é verdadeiro. Renan, você não fica triste se ele falar isso? Eu não fico. Faziam isso com Jesus, meu querido. Faziam isso com Jesus. Você tem que entender uma coisa. Quando Jesus ele chegava para curar o leproso, ele chegava e curava o leproso. Ele curava o paralítico. E você tem como falar mal de uma cura? Você não tem como falar mal de uma cura. E o fariseu estava olhando para Jesus, o fariseu olhava para Jesus e falava, não pode, como que esse homem está curando, esse homem está expulsando os demônios, como que pode? E aí eles falavam assim, cara, nós temos que achar alguma coisa aqui. Aí o fariseu, opa, hoje é sábado, hoje é sábado, hoje é sábado. E aí o fariseu chegava para Jesus e falava assim, você sabe que você não pode curar no sábado. Você sabe que você não pode curar no sábado. Porque o tolo ele é covarde. O tolo tem o discurso covarde. Toda vez que você for conversar com um tolo, querido, se você insistir em conversar com ele, toda vez que você for conversar com ele, você pode estar falando para ele as maiores verdades da sua vida. Ele vai pegar um comportamento teu e vai falar assim, mas você também faz isso? E você pode falar pra ele assim, mas eu tô mudando. Ele vai falar assim, mas não quero saber, você já fez. O tolo é covarde. Ai, que covarde. Eu tenho uma raiva de tolo, que eu tenho vontade de esmurrar, cara, os tolos. Tolo é covarde. É isso que o tolo faz. Entende? Isso que o tolo faz. O paralítico estava ali. Ninguém curava o paralítico. Aí vem Jesus e cura o paralítico. Na hora que Jesus cura o paralítico sai andando. Jesus libertou os espíritos. O cara foi curado. Aí perguntaram pro fariseu assim, e aí, você crê nesse Jesus aí? Ele até pode curar o paralítico. Realmente, ele até pode curar os enfermos, né? Mas ele é um beberrão. Ai, meu Deus do céu. Ele é um beberrão. Ele anda com as mulheres prostitutas, ele anda com Maria Madalena, aliás, ele anda com Pedro, pescador ignorante. Aliás, Pedro é discípulo dele, né? E não tem como Pedro ser discípulo, porque discípulo é analfabeto. Como que um homem desse anda com analfabeto? Mano, deixa eu te falar uma coisa, velho. Deixa eu te falar uma coisa. Todo tolo nunca tem argumento. Ele sempre vai ver o teu defeito para querer discutir com você em cima do seu defeito.
Gente, 19 segundos, tira o print aí pra nós. Tira o print aí. Tira o print, me marca lá que eu vou repostar, tá bom? E aí eu vou te falar uma coisa. Comenta lá, gente, pelo amor de Deus. 83 pessoas, coloca 40 comentários lá. Deus abençoe, tamo junto.